Olá pessoal, boa noite ou bom dia para quem for ouvir durante o dia, mas eu estou gravando à noite como prometido, era para ser às 22 horas, vocês não vão ter acesso a qual horário foi gravado, mas eu estou falando que, vocês talvez estejam com alguns problemas aí, quem tiver tentativa de fazer uma live, perceberam que não estava sendo mais possível nesse horário das 22 horas de hoje, que é dia 24/3/2020. Eu estou aqui para dar continuidade à temática que foi trabalhada ontem, no dia 23, porque com certeza esse vídeo vai circular em muitas datas, e eu comecei a dar uma base do que é os 7 selos do Apocalipse. E para embasar precisávamos falar de alguns textos do Antigo Testamento, o direito de posse, o parente remidor, para entender o porquê e qual razão que ninguém era digno de abrir e desatar os 7 selos do livro que estava na mão daquele que estava no trono assentado. Eu hoje estou dando sequência a essa temática dos 7 selos e vou tratar aqui basicamente sobre o rolo, o segundo cavalo que aparece, que é o cavalo vermelho, e o cavalo preto. Então vou falar aqui do rolo, dar uma ênfase no segundo selo e no terceiro selo. Eu quero já adiantar que quando eu terminar essa série aqui dos 7 selos, eu vou voltar numa live ou num vídeo gravado para tratar e falar especificamente, dar uma atenção maior no primeiro selo, que trata do cavalo branco que sai como vencedor e para vencer. Porque esse cavalo branco aí, adiantando a vocês, aparecem 2 cavalos brancos no livro do Apocalipse. E não deve ser confundido. O cavalo branco que aparece no capítulo 6 não é o mesmo que aparece no capítulo 19, versículo 11, que João diz: "Vi no céu um sinal, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro." Viu? O que do capítulo 6 é um que vem vencendo e sai para vencer. E esse cavalo branco aí é que o diabo sempre ele procura imitar mesmo as coisas de Deus, para confundir, para enganar. Então, por conta desses detalhes, e quem é exatamente, quem será no cenário esse cavaleiro do cavalo branco, no final dessa série eu vou dar uma ênfase maior. Hoje a temática é o rolo, o cavalo vermelho e o cavalo preto, tá? Eu quero ler o texto, capítulo 5, conforme foi prometido. Capítulo 5 do livro do Apocalipse diz assim: "Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos?" Vamos ler também capítulo 6, versículo 3 ao versículo de número 6. "Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada." O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis o cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Amém. Esse texto do capítulo 5, que vai falar do rolo que está na mão daquele que está sentado sobre o trono, nós já falamos um pouco sobre isso ontem, mas requer alguns detalhes a mais. Então, esse rolo aí, os detalhes desse rolo, está em Ezequiel capítulo 2, versículo 9, você que está em casa aí, pode acompanhar, para falar da onde que vem a natureza e um entendimento ligeiramente para quem tivesse acesso a essa visão, a essa revelação por escrito de João na ocasião. Ezequiel, no capítulo 2, versículo 9 e 10, está lá a base dessa revelação. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim:
Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Veja que aqui é o rolo de um livro, significa que um livro, na ocasião aqui, vamos colocar que um livro fosse dividido aí em pelo menos 10 rolos, para poder chegar a 50 capítulos, cada rolo com 10 capítulos, só para entendimento, tá? Então, vi que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Olha o que estava escrito nesse rolo. Lamentações, suspiros e ais. Isto é, decretos de sentenças, sejam vingativas, sejam punitivas e corretivas. Mas era o que estava escrito nesse rolo, que era como se fosse de um compêndio de um livro, conforme a revelação dada a Ezequiel. Então, detalhes desse rolo nós podemos encontrar aí no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 a 10. Então, a visão de Ezequiel dá forma e estrutura à visão de João. Então, essa visão aqui, ela dá uma estrutura, ela dá uma forma, ela dá uma identificação, ela dá uma clareza maior da ideia do que João fala para nós aqui. Então, nesse rolo que revela exatamente existir sobre ele 7 selos, tem os 2 primeiros selos. Entre o primeiro selo que eu falei ontem para vocês, vem um cavalo branco que aparece no cenário. Entre o primeiro selo e o segundo selo, se você quiser memorizar isso aí, gravar isso aí, anotar, alguém tiver dúvida, Elton, mas como que vai acontecer? Numa linha cronológica, como que vai acontecer aí a abertura? Porque parece que há uma sequência. Tudo bem que no cenário há uma sequência. Abre o primeiro selo, vem um cavalo, se apresenta a parte. Abre o segundo selo, vem mais um cavalo e sai de cena. Só que, cronologicamente, os eventos que vão ocorrer entre o primeiro selo e o segundo selo é um período de um espaço de 3 anos e meio. Quando que vai ocorrer a introdução e a entrada do cavaleiro do cavalo branco? Esse cavaleiro do cavalo branco, ele surge logo após o capítulo 4 do Apocalipse, quando João diz assim: olhei para o céu e vi não somente uma porta aberta, como também uma voz que dizia: sobe para cá. Essa subida de João representa a subida da igreja para o céu. Isso eu estou falando cronologicamente. João tendo introdução aos céus, vendo os cânticos, o cântico dos anjos, e depois tem o cântico da igreja, tá? E eu espero que você esteja lá, o cântico da igreja, e não vai ser qualquer coisa, de qualquer jeito, vai ser uma coisa maravilhosa, coisa que os anjos também não viram ainda, né? Um coral daqui da terra cantar no céu e ainda cantar sobre sangue, cordeiro, redenção. Vamos entender que quando o João sobe e entra até o céu, nós entendemos que ele representa a subida da igreja, o acesso da igreja no céu. Logo após isso, entra em cena o cavaleiro do cavalo branco. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Nada menos, nada mais do que o anticristo. Tem gente que confunde muito. Ah, mas é um cavalo branco, mas é um cavaleiro, ele tem um arco, sai como vencedor, nosso Cristo é vencedor. Não confunda. Esse é o anticristo, o aparente Cristo, aquele que tenta ser igual a Cristo. Não esquecendo que o número da identificação da besta, só adiantando aqui, é 666, que o número 6 é o número do homem, que a sexta-feira foi de como foi criado, e o número 3 é o nome de Deus, porque Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou falando tudo muito bem basicamente. Então 666 significa 3 vezes 6, o homem tentando e querendo parecer Deus, falando como Deus, se assentando como Deus, querendo parecer Deus. Então ele sempre está imitando. Esse cavaleiro surge em cena, o anticristo. Ele vai surgir no meio do caos. Vou tratar disso logo mais. Então, em ele surgindo no meio do caos, balanceando a economia, a política, centralizando o governo, um só parlamento, um só governo, tudo vai ser um só. E esse homem será um homem terrível, um homem que na ocasião vai ser um homem que, conforme a Bíblia nos informa, ele terá repúdio pelo amor das mulheres. E no capítulo 4 do profeta Isaías, versículos 1 e 2, fala que vai ser tão terrível que as mulheres vão procurar um homem.
e vão tentar lançar a mão e não vai. Você vê que vai ser muito difícil. O mundo como está, a gente já sabe para onde está se encaminhando. Então esse anticristo, ele tem repúdio, ele tem desprezo ao amor das mulheres. E quem ouve, que entenda também. Então, depois desse anticristo entrar em cena, vai passar um período de falsa paz, por isso que é o cavalo branco, e aí então será introduzido, depois de 3 anos e meio, o cavalo vermelho. Porque o cavalo vermelho simboliza o quê? O cavalo vermelho é aquele que vai trazer a guerra. Ele é enviado para tirar essa falsa paz, para revelar que essa paz é falsa. Vai ser muito fácil do mundo ser enganado, porque hoje, se você for ver em vários muros em Roma, está escrito lá, o povo pedindo paz. Já foi feito várias tentativas de acordo de paz e sempre é frustrado, através do Papa, através da ONU, dos governos, e nunca funciona. Só Cristo é o príncipe da paz, mas antes dessa vinda de Cristo para reinar no milênio, haverá a introdução, logo após o arrebatamento da igreja, do homem que vai tentar trazer ou dizer que estará trazendo a paz. Logo após 3 anos e meio, entra em cena então o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. Isto é, quando for aberto, quando for quebrado, quando for aberto o segundo selo, surge então o cavalo vermelho. Eu queria falar aqui não só do cavalo vermelho, que é o que vamos tratar agora, mas eu queria ler com vocês da onde vem essa ideia de cavalos. Na verdade, na Bíblia fala-se muito, não só em cavalos mesmo, físico, cavalos, elementos animais aqui na terra, mas cavalos como figuras e como seres celestiais, seres que aos nossos olhos não são visíveis. Só para vocês entenderem, porque alguém se assusta. Os cavalos do Apocalipse, mas são muitos cavalos como seres que existem e nossos olhos não conseguem ver. Tá? Então eu gostaria de ler com vocês aí, capítulo 6 do profeta Zacarias. Zacarias no capítulo 6, versículos 1 a 9, mas eu quero ler Zacarias capítulo 6 e versículo 3 apenas. Diz assim, olha, o versículo 3. No terceiro, brancos, e no quarto... Aliás, eu vou ler logo do primeiro, vamos ler do início. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, olha só. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então vocês observam que há um paralelo aqui, né? Mas você percebe que o último cavalo aqui já tem uma cor que no Apocalipse não aparece. É a cor baio. Então cores de cavalos, eles variam bastante na Bíblia Sagrada. Se nós olharmos o capítulo 1 do mesmo livro do profeta Zacarias, versículo 8, vocês vão perceber aí, ó: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, e estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, baios e brancos. Vejam aqui que há uma mudança de cores de cavalos, só para os irmãos entenderem isso aí. Então, no capítulo número 6, versículo 14, do segundo livro dos Reis, 6 e versículo 14. Vamos lá. 6 e versículo 14 diz assim: então enviou para lá cavalos e carros fortes, e tropas chegaram de noite e cercaram. Nesse texto aqui, veja que tendo-se, no versículo 15, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas de cavalos haviam cercado a cidade. Isso é cavalos físicos, animais. Tá? Cercado a cidade. Então seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? E respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que eles abram os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então veja que eu quero abrir um parênteses aqui, a gente talvez não perceba, mas durante os dias, assim, durante noites, nesse mundo espiritual aqui, no espaço sideral,
nessa atmosfera aqui entre a terra e céu, existe cavalarias de Deus que estão pelejando, lutando, batalhando a nosso favor, a favor do ser humano, em prol da igreja de Deus. Tenha certeza disso, porque nossos olhos físicos não conseguem ver. O Geazi, se fosse aqui o moço de Eliseu, fosse o Geazi, ele não precisava de oração, mas esse moço aqui ele era meio fraco na espiritualidade, então Eliseu teve que orar. E quando ele recebe essa oração, ele consegue ter uma visão clara de que mais eram os carros e cavalos que estavam junto com eles. Então acredite, viu? Tem carros e cavalos de Deus batalhando em prol da igreja na terra. Eu aproveito o momento dessa crise que estamos enfrentando e dizendo que nós não estamos sozinhos. Abra os olhos da fé e perceba e veja, procure abrir os ouvidos da fé e ouça o tropel da cavalaria dos céus que peleja em prol não só da igreja, como também da humanidade, porque Deus ama o mundo. Deus não tem prazer no castigo dos homens, Deus não tem prazer. Mas todo pai castiga aquele que ama também. Então, vamos agora dar continuidade na visão de João. A visão que João tem aqui, voltando a falar, inclusive, do rolo que ao desenrolar revela os selos. Na visão de João, Jesus é o Cordeiro, mas na visão da eternidade, isto é, na visão dos céus, Jesus não é mais Cordeiro, Jesus é leão, viu? Só para vocês pegarem essa diferença aí. João está vendo ele um Cordeiro, mas o céu está revelando, não é o Cordeiro não, é o leão da tribo de Judá que está ali no trono. Então por que a nossa visão até hoje, a igreja tem a visão de Jesus como Cordeiro? Porque o Cordeiro ele vem manso, mudo, para conquistar a salvação, para remir. Jesus, para remir a humanidade, ele não podia revidar, ele não podia esbravejar. Jesus ele tinha que ser o Cordeiro mudo. Então até hoje, a igreja hoje prega pouco, a igreja hoje avança pouco, a igreja hoje às vezes fica um pouco travada, às vezes o crente tem um pouco de receio, de medo, acha que está pisando em casca de ovo. Sabe por quê? Que a nossa visão é de Jesus como Cordeiro. Se nós o víssemos Jesus como leão de verdade, a nossa bravura, a nossa peleja seria muito mais acirrada, com certeza. Porque o Cordeiro ele veio para conquistar, o leão ele já conquistou. Então, enquanto nós estamos vendo o Cordeiro conquistando, a eternidade está dizendo, ele não é mais o Cordeiro, ele é o leão que já conquistou, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Falando do rolo ainda, o rolo, ele era de um material que muitos conhecem, o papiro. E quando se escrevia alguma coisa muito básica, então era escrevido só apenas no reto. Então você pegava a parte interna e escrevia em reto. Quando era muito conteúdo, quando tinha muita informação, então escrevia-se por dentro e por fora, na frente e por trás. Esse rolo era chamado de opistógrafo. Isto é, tinha muita ideia a se comunicar, tinha muito o que se falar. Significa folha escrita do lado de trás. Opistógrafo é a folha que é escrita do lado de trás, porque tinha muito a se comunicar. Eu escrevi aqui, anotei algumas coisas aqui, conforme, para não esquecer, não perder o fio da meada com vocês. Significa que por dentro e por fora. Isto é, havia nesse livro, havia nesse rolo. O que é que estava nesse rolo? Significa que Deus escreveu por dentro e por fora porque havia algumas disposições definitivas de Deus para os últimos dias da humanidade. O que significa isso? Decreto. Os decretos de Deus. Isto é, por dentro e por fora. Disposições definitivas de Deus para a humanidade. Este livro estava selado com 7 selos. Por dentro e por fora significa que Deus tinha muitas disposições definitivas. Significa também que esse livro, ele selado com 7 selos, era que o conteúdo era secreto. Ninguém deveria se atrever a abri-lo. E porque esse livro tinha os decretos divinos, contendo registros antecipados a tudo que se sucederia nos últimos tempos. Aí alguém vai falar, mas espera aí, Elton, então quer dizer que não adianta eu tentar planejar, não adianta eu tentar planejar até casar com uma pessoa, porque Deus já decretou todas as coisas, não adianta eu tentar ajudar o próximo, porque se Deus já decretou, isso vai acontecer naturalmente. Não. Significa que, para o projeto de Deus, o que Deus projetou, ou as vinganças que Deus vai ter, ou as correções que Ele realmente determinou para a humanidade, ela será feita. Por exemplo,
Um pai, ele diz para 2 filhos que tem na casa: se vocês obedecerem, se vocês fizerem a lição de casa, vocês poderão brincar aí durante meia hora de futebol. Mas aquele que não fizer o dever de casa, além de não se divertir, também vai levar uma surra. O plano de castigo já está disposto. Vai receber o castigo apenas aquele que proceder em desigualdade à orientação, à ordem do Pai. Então, isso significa que Deus nos deixa livre para escolher. Só que a sentença, ela já está decretada. Apenas isso. Então, este livro está escrito por dentro e por fora, porque é muita coisa que tem para se comunicar. E no que diz respeito aos decretos de Deus, os decretos de Deus são inesgotáveis. Também significa que quer levante ou se derrube governos, quer queiram os governos ou não, o decreto que Deus decretou sobre a terra e o universo serão concretizados. Significa que pode levantar e descer governo. O que Deus decretou para acontecer, vai acontecer. É isso que significa, tá? Então, vamos falar desse cavalo vermelho. Aqui nós vamos encerrar. Eu estou gravando aqui, então, para vocês. Posso continuar? Ok, então. Isso aqui está sendo gravado, pessoal. Quase que ao vivo, mas é gravado. Tá? Então, vamos falar aí dos cavalos e da abertura desses selos. Uma observação eu quero deixar aqui. Quando os seres viventes, são 4 seres que vão falando aqui, um dos seres viventes, eles aparecem para fazer um chamado para os atores que vão entrar no cenário e desenrolar o seu papel. Eles usam uma frase, às vezes na tradução Almeida Revista e Corrigida, pode ser que apareça assim: vem e vê. Essa frase vem e vê, parece que o ser está chamando assim o João, dizendo: João, vem aqui para ver o que vai acontecer. Mas no original grego não é assim que está, viu? No original grego, e a versão que eu tenho aqui, que é a revista e atualizada, ela já está de acordo com o original grego. A expressão do ser vivente não é vem e vê, que dá-nos a entender que ele está dizendo para João: João, vem e veja. Mas o que o original diz é que o ser está dizendo para aquele que vai entrar em cena. Ele está, enquanto Jesus, o leão, está abrindo o selo, o ser vivente anuncia quem é o próximo ator que vai entrar em cena e desenrolar o seu papel. No caso do segundo selo, ele está dizendo assim, ó, vem. Ele está chamando o cavalo e o seu cavaleiro. Vem, porque agora você vai receber a liberdade para desenrolar o seu papel. Então é só uma observação aí, porque alguém pode confundir, achar, o ser estava chamando João. Não é João. O ser estava chamando aquele que iria desenrolar o papel, que era o cavalo e o seu cavaleiro. Isso é bom a gente também entender, que para a gente entender o chamado de Deus, que tem gente que pensa que Deus está nos chamando, quando na verdade o papel quem vai desenrolar é outro, tá? Você só tem que ficar expectando o que vai acontecer. O cavalo vermelho foi chamado para quê? Para tirar a paz. Eu quero conferir com vocês Isaías capítulo 19, versículo 2. Profeta Isaías capítulo 19, versículo de número 2. Está escrito assim, 19 e o versículo 2, acompanhem na sua casa aí, na sua Bíblia. Está escrito dessa forma: porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Vejam bem, que o capítulo de número 14, versículo 13, do profeta Zacarias, 14, versículo 13, do profeta Zacarias, somado a esse texto de Isaías 19, versículo 2, diz o seguinte, capítulo de número 14, versículo 13, do profeta Zacarias diz: naquele dia também haverá, da parte do Senhor, grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará contra Jerusalém. Veja que é nação contra nação, cidade contra cidade, irmão que pegava na mão. Essa guerra aqui, para vocês entenderem, não é essa guerra que nós vemos aí que eles articulam e aí alguém faz uma ameaça, um joga uma bomba lá no oceano para poder dizer aqui tem poder. Não é isso. Essa guerra é tanto guerra política, é tanto guerras econômicas, é tanto guerras militares, quanto guerras entre pessoas
entre opiniões e entre disposições. O que eu falo de disposições? É nesse tempo, pessoas que são altruístas, elas passarão a ser pessoas invejosas, que darão sim importância para si mesmo e que o resto cuidem de si. Então são pessoas que professam hoje amor e propagarão ódio. Pessoas que na verdade pegavam na mão para levantar e vai levantar a mão para derrubar. Pessoas que criavam caminho para você trilhar e que vão agora puxar tapete. Essas coisas ocorrerão assim incidentemente. Será uma época de muito tormento, em que o egoísmo aumentará, em que a inveja será uma proliferação como uma praga, em que as pessoas serão apenas amantes absolutamente de si mesmo, em que pais odiarão seus filhos, os filhos serão terrivelmente odiosos aos seus pais. Então é uma guerra que vai começar internamente até as mais extremadas instituições, só para vocês entenderem. Então são guerras declaradas. Há uma espada que é para dividir, é para causar confusões mesmo. São reinos brigando dentro, reinos brigando internamente. Então é uma guerra para poder tirar a tremenda paz. Em Tessalonicenses está escrito dessa forma: e quando disserem a paz, lhes sobrevirá uma repentina destruição. É guerra sem causa. É isso que vai acontecer. Então, basicamente, logo após surge o cavalo preto. Vamos ler o texto do Apocalipse, quando ele diz, exatamente no capítulo 6, e olha o que diz aí, o capítulo 6 e o versículo 5 diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Veja que ele está chamando o próximo ator, o cavalo preto agora. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz que no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse detalhe é muito interessante, o detalhe do trigo, o detalhe da cevada e o detalhe do azeite e do vinho, são os 4 elementos. Na verdade, na Palestina, essa é uma linguagem muito peculiar da Palestina. Em termos agrícolas, quando se tratava do que a terra produz, de prosperidade, quando se tratava da produtividade da terra, eles falavam desses 3 alimentos, trigo, vinho e azeite. O azeite é um alimento essencial, o trigo é um alimento essencial. O trigo simboliza realmente o alimento. Não só também simboliza a prosperidade do povo, mas a satisfação. O trigo é o que satisfaz, é o pão. O trigo que alimenta, é substância, é alimentação. O azeite, o vinho, embora cada um tenha uma linguagem de alegria, enfim, esses 2 últimos elementos, eles são mais de luxo. Isso aí dá para viver sem. Dá para viver sem o vinho. Dá também para viver sem o azeite. Para quem é da Palestina sabia bem disso. Mas sem o trigo, haja vista que na oração do Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Do que é feito o pão? Do trigo. E eu vou falar logo na sequência para vocês no próximo vídeo.